Olá, tudo bem? Sou o professor John Benchimol. Vamos dar início aqui ao nosso curso sobre práticas educativas e educação do campo. Vamos iniciar a nossa primeira aula. Partimos do pressuposto que a didática é uma disciplina que estuda os objetivos, os conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino, tendo em vista as finalidades educacionais, que são sempre sociais. A gente precisa ter uma referência local, principalmente, mas também em contexto nacional. A nossa educação do campo, dentro da realidade do Brasil, ela tem algumas especificidades, algumas deficiências, algumas dependências e há uma grande necessidade que o educador ele se depare com essa realidade um pouco deficiente e nem tão, como é que eu posso dizer? A educação do campo, ela não possui a estrutura igual à educação urbana, a educação que a gente tem mais convívio, né? Dentro da realidade do educador. Então a gente precisa, primeiramente, entender esse contexto rural, esse contexto social em que o Brasil tem, de um modo diferenciado, a educação do campo da educação urbana, da educação mais rotineira. A gente precisa entender a população local, o contexto em que aquela população está inserida, se são produtores, são agricultores, se eles, se eles trabalham na terra, se são proprietários da terra, se eles participam de movimentos trabalhistas sociais, como o MST, por exemplo. Dentro daquela localidade, a gente precisa entender primeiramente aquele contexto para depois a gente praticar as nossas didáticas, as nossas metodologias educacionais, né? Então, depois que a gente compreende tudo isso, depois que a gente se insere dentro daquele local, a gente precisa perceber algumas situações. Então, preciso compreender, em primeiro lugar, a escola, sempre em perspectiva para que se possa transformá-la profundamente na direção de um projeto educativo vinculado a práticas sociais emancipatórias mais radicais, como diz nosso amigo Goldart. Então a gente precisa entender nesse contexto que depois que você compreende as necessidades, você vai inserir ali um método pedagógico. Porque você tem que entender, compreender esse local, esse contexto social. Porque educação no campo, como eu falei, ela tem especificidades, ela tem uma dependência, uma deficiência causada pelos modelos tradicionais de educação e também pela, é, pela falta de padronização, vamos dizer assim. Há mais investimentos na estrutura escolar quando se trata de educação urbana e pouco se tem, existe uma precariedade da educação rural, da educação do campo. Na educação urbana, a gente observa que existem várias escolas, uma estrutura e um corpo docente mais equipado, enquanto a educação do campo não. Em diversas vezes a gente pode ver uma escola que atua na modalidade muito seriada, isso quer dizer, um professor acaba dando aula para algumas séries, tendo alunos dentro da sala de aula de diferentes idades e em diferentes anos de escolaridade. Isso também pode causar um problema, tanto para o professor como para o aluno, se o professor não souber atuar de uma forma mais coerente, né? Tentando se adequar àquela realidade. Mas tudo depende do educador e também depende da estrutura que ele está inserido. Então, é muito importante que a gente, como educador, nós, como educadores, possamos levar um conhecimento, levar uma educação de qualidade para aqueles alunos, mesmo que eles estejam em uma estrutura que não é adequada, mesmo que eles não tenham acesso
a toda toda aquela estrutura educacional que as outras escolas da zona urbana têm. Então a gente precisa pensar de uma forma crítica e incentivar esse pensamento crítico também, para que eles possam, no futuro, moldar isso. Porque nós, como educadores, talvez nós estejamos, né, nesse momento, dando aula numa comunidade do interior. Mas daqui 6 meses ou um ano a gente já esteja em outra localidade ou então na zona rural de outra cidade, por exemplo. Então a gente acaba saindo desses contextos e se a gente não inserir mesmo uma criticidade para esses alunos, a gente vai estar passando apenas aquela educação bancária, né? Eles não vão ter a criticidade e não vão conseguir modificar a realidade deles depois que a gente sair de lá. Que é muito importante isso, que eles tenham criticidade sobre a educação, sobre o que de fato eles fazem parte como cidadãos. É muito importante isso, que o educador compreenda que ele precisa passar uma educação problematizadora. Mas, professor, eu não posso lutar, militar pela, em todos os lugares. Não, você não vai militar, você vai apenas passar um contexto para eles que eles possam ser pensadores críticos. Então, eles, como pensadores críticos, eles vão entender que a realidade deles não está adequada. E de acordo com as legislações, eles precisam ter uma estrutura mais eles precisam ter uma escola bem estruturada, um local adequado para que eles tenham acesso à educação. Mesmo que eles não estudem lá numa escola na zona rural, sejam levados pelo transporte público até o transporte escolar, até a escola na zona urbana, eles vão passar por diversos desgastes. Por exemplo, um aluno que sai da sua localidade, vai uma escola na zona urbana, ele vai acordar mais cedo que os outros alunos, ele vai ficar mais cansado, ele vai ficar um período maior dentro do transporte escolar, ele vai ser exposto a diversas situações. Então nós precisamos, de fato, fazer com que eles pensem a respeito disso, para que eles possam compreender como de fato a sociedade deve ser desenvolvida e que eles podem mudar essa realidade. Independente da disciplina que você for dar, muitas vezes a educação do campo é dada pelos pedagogos, porque eles podem dar diversas disciplinas. Então, e também a educação do campo, muitas vezes, é só nos primeiros anos. Depois dos primeiros anos, esses alunos são levados para a zona urbana pelo transporte escolar. Então, o professor, mesmo que ele não atue lá dentro da comunidade, ele atue na zona urbana, ele precisa apresentar esse contexto para os alunos. Ele precisa problematizar essas situações. A gente vê enquanto o Paulo Freire, né, ele fala, enquanto que a primeira necessariamente mantém a contradição educadora, de educador e educandos, a segunda realiza essa superação. Quando ele fala a respeito da educação bancária, né? Que serve apenas para dominação, enquanto a problematizadora serve para libertação. Porque a partir que você problematiza aquele contexto social dentro da sua realidade, dentro das suas disciplinas, dentro da educação que você está passando, do conhecimento que você está passando aos seus alunos, problematizar a realidade deles é muito importante. Porque primeiro você precisa inserir o aluno na sua realidade. Você não vai passar um contexto de uma cidade vizinha, você não vai passar o contexto de uma educação urbana, se você está atuando dentro da educação no campo. Você precisa problematizar e contextualizar aquela realidade que você está inserido.
Então, isso é muito importante. Você entender que naquele momento você deve visualizar, você deve estar ciente de toda a realidade que aquele aluno está passando, de todas as condições que estão sendo apresentadas para eles, e dessa forma eles poderem então ter um pensamento crítico, que de forma eles pensarem a respeito no contexto que eles estão inseridos, o que pode ser feito e o que aquele conhecimento mesmo está trazendo para eles. Aí nós temos uma proposta de didática nessa perspectiva, que é discutida por Gasparin, 2013, que tem a pedagogia histórica crítica como pressuposto teórico. Os passos dessa didática são prática social inicial, problematização, instrumentalização, cártese, prática social final. A gente vai observar todos esses pontos agora, um por um. É preciso compreender a realidade do aluno, compreender as contradições postas para que ele sinta-se motivado e interessado nos problemas sociais que lhe são postos. Né? Novamente, eu refalo, a gente precisa contextualizar o aluno dentro da sua própria realidade. A gente não vai levar uma realidade de fora para dentro em que eles não se vejam, né? Eles não se percebam dentro daquela realidade. Então você precisa, por exemplo, você vai falar de ciências, você vai falar contextos históricos, então você vai passar ali sobre a realidade deles, o que isso interfere na vida deles, contextualizar mesmo, utilizar, por exemplo, na aula de ciências, falar sobre as plantas que eles utilizam naquele local, os animais que eles fazem a sua produção. Tudo isso você pode inserir naquela realidade como base pedagógica, né? Então eles vão se ver, eles vão se compreender como seres cidadãos dentro de uma sociedade, porque você vai estar falando da realidade deles e eles vão entender de fato o que você está falando. Se você falar de uma realidade que é totalmente diferente da deles, eles não vão compreender. Então eles não vão ter motivação alguma para continuar estudando. Eles precisam se motivar. Então, passar para eles um contexto positivo, sempre entender isso de uma forma positiva, e em que eles possam se ver como cidadãos produtivos de uma forma positiva. Né? Você não vai desmerecer a educação do campo, desmerecer a comunidade rural em relação à urbana ou de uma cidade para outra. Você não pode fazer você não pode fazer isso, essas comparações. Você deve apresentar para eles o positivo de uma forma totalmente positiva, que eles se sintam valorizados e empoderados. Não é? Você está tentando gerar nele uma motivação para continuar estudando. Então você não deve fazer com que ele se sinta inferior a outros alunos que não estão na mesma realidade que ele. Isso é muito importante. Aí nós temos aqui a problematização. Torna-se um movimento de questionamentos da realidade em diálogo com os conteúdos. Você vai estar passando seus conteúdos normalmente, falando sobre seus conteúdos, ao mesmo tempo que você contextualiza sobre a realidade deles, você vai fazer as problematizações. De que forma? Você vai falar de determinado conteúdo, você não deve inserir, por exemplo, uma opinião muito forte em que você acabe criando neles, como é que eu posso dizer, uma raiva para determinado ponto, né? Você precisa fazer uma problematização que eles compreendam o contexto social total, ou pelo menos o máximo possível, para que eles entendam. Né? Isso que é uma problematização. Você vai fazer com que eles compreendam aquela realidade. Você vai fazer com que eles se perguntem por quê, como,
o que fez a situação estar da forma que está. Isso é uma problematização. Você não vai inserir ao aluno, fazer com que o aluno sinta uma raiva por determinada situação, pelo governo, é, por algo, né? Você não precisa criar ódio na problematização. Algumas pessoas acham que problematizar, criar problemas, fazer com que as pessoas se irritem, criem ódio por determinadas situações que fizeram entrar nessa realidade. Não. Problematizar é você pegar aquele problema, fazer com que ele pense criticamente a respeito e compreenda o que fez ele chegar aqui e o que ele pode fazer para modificar essa realidade. Esse é o ponto. Aí temos a instrumentalização. É o passo em que o aluno incorpora o conhecimento histórico, historicamente produzido. Neste caso, ele terá condições de realizar as análises sobre os conteúdos. Então, você passou para ele um pensamento crítico, todos aqueles conhecimentos, ele está ali pensando criticamente, contextualizado, muito bonitinho. Então, agora é o momento da instrumentalização, em que ele vai pegar todo esse conhecimento, toda essa base teórica que você passou, e ele vai, então, realizar essa análise sobre o conteúdo de uma forma problematizada. Então, o que é que vai acontecer? Você passou para ele aquela teórica, né? Agora é o momento dele pensar, ter os seus próprios pensamentos, realizar análise sobre aquilo, sobre aquele conteúdo que você acabou de passar para ele. Claro, você tem que entender também algumas considerações. O ano que você está passando, né? O seu primeiro, segundo, terceiro ano, seu ensino médio, se é o fundamental 1 ou 2, isso vai depender muito, a idade dos seus alunos, tudo isso você precisa levar em consideração. Mas lembrando que só porque eles são pequenos, só porque eles são do interior, não significa que eles são inferiores, né? Você pode passar um conhecimento para eles da mesma forma que você passaria para outros alunos de uma realidade urbana, né? Porque muitas vezes esse é o problema. Você infantiliza demais, você acha que eles não vão compreender porque eles têm aquela realidade ali totalmente distópica. Então, às vezes você acaba recuando e infantilizando o aluno. Isso você não pode fazer. Você tem que passar para ele um pensamento crítico, que ele se sinta empoderado, entendeu? Não inferiorize seus alunos. Isso é muito importante. Eles precisam perceber que eles podem ter um pensamento crítico. Isso vai ser algo muito bom para eles. Eles vão se sentir mais motivados a continuar estudando. Aí temos a cartas, né? O conteúdo tem sentido ao aluno e ele é um elemento fundamental para a transformação, pois é possível contribuir síntese sobre a sua realidade. Então, nesse momento, ele vai criar ali aquela resposta a respeito, né? Ele já pensou, ele já analisou, ele já tem um pensamento crítico a respeito, ou pelo menos está construindo seus pensamentos críticos nesse momento. Então, nessa situação, ele sintetizou o seu conhecimento, ele entendeu, compreendeu. Isso a gente não sabe. Você vai tentar verificar isso na avaliação, correto? Mas nesse momento é a hora da transformação. É aquele momento que ele pegou o conteúdo teórico, ele fez ali uma problematização, ele deu uma analisada, refletida a respeito, e agora é o momento da transformação, em que ele vai desenvolver o resultado na mente dele, ele vai tentar resolver essa problematização. Então, nesse momento, o aluno ele precisa se sentir autônomo, né? É muito importante o aluno se sentir confiante. O professor, como diz Paulo Freire, ele precisa desenvolver a autonomia nos seus alunos.
Não importa a faixa etária, a gente tem que entender isso. O aluno que é o protagonista da educação, não é o professor. O professor ele é apenas o mediador, ele está passando todo esse conhecimento e o aluno é o protagonista. É para o aluno que está sendo desenvolvido essa prática educacional. Entenderam? Então, nesse momento, você precisa fazer com que ele seja mais autônomo, que ele pense e compreenda mais por si mesmo. Porque depois que ele sair da educação, desse contexto em que você está inserido, ele vai encontrar outros professores, ele vai encontrar outras realidades. Então, é muito importante que ele pense por si mesmo, compreenda o máximo possível, sem a necessidade de ficar sempre vinculado ao professor. Você passa o conteúdo, você passa o conhecimento, mas ele precisa é, analisar criticamente aquilo. Não é? Ele, na mente dele lá, raciocinando, fazendo as ligações entre os seus neurônios de uma forma autônoma. Aí temos a prática final e constata-se se o aluno aprendeu, né? Que é a avaliação pedagógica, em que você vai tentar avaliar o que ele aprendeu, como ele aprendeu, todas essas respostas você vai tentar responder agora. Como, o que foi produtivo ou não produtivo, ele conseguiu ou não. Lembrando que quanto mais aprofundado, melhor. Mas você precisa levar em considerações todo o contexto individual dos alunos. Nenhum aluno é igual ao outro. Cada um tem seu processo, cada um tem seu tempo, cada um tem uma realidade e um pensamento totalmente diferente dos outros. Então, nesse momento você precisa entender isso. A sua realidade como pessoa é diferente da deles. Eles têm uma cultura, eles têm um pensamento diferente do seu. Então é muito importante isso, que você como professor, como mediador, entenda isso. Você não pode desvalorizar o conhecimento dele, a cultura. Você precisa avaliar se ele aprendeu ou não. Se ele não aprendeu, você reforça. Você não inferioriza, você reforça. Aí é preciso considerar a especificidade da educação do campo, como sua cultura, trabalho e formas de organização da comunicação. A escola, o currículo, as práticas pedagógicas, a didática e a didática precisam estar em diálogo com a realidade, pois começam e terminam nela. Mas no início como questionamento e no fim como transformação, para assim valorizar o campo e fortalecer a comunidade escolar em um coletivo. Então, novamente, a gente já compreende a função principal do educador, né? E o contexto daquele local, a cultura, tudo isso é muito importante para o aluno. Se ele vê isso dentro da sala de aula de uma forma positiva, ele vai se sentir muito melhor e muito mais valorizado para continuar estudando. Porque se você se depara com uma realidade que não é sua, um contexto que não é seu, você não vai se sentir inserido, então você vai acabar tendo uma grande falta de motivação para continuar. Então o professor ele precisa entender isso. Você precisa valorizar a cultura, valorizar aquela comunidade que ele está inserido. É claro que tem algumas atividades, alguns conteúdos que você vai precisar fazer com que ele pense além da sua comunidade, que isso é muito importante, para que ele não fique apenas preso àquele local. Mas você sempre precisa ter um pensamento positivo sobre a cultura, sobre aquela realidade dele. Claro, você precisa passar os conteúdos, passar todo o conhecimento que ele precisa de uma forma problematizada e contextualizada, com
totalmente aplicação e ligação ao currículo, às práticas pedagógicas que são pedidas, né, pelo MEC e também pelos currículos estadual e municipal. Então, é muito importante que você compreenda isso. A BNCC e todas essas legislações, elas precisam estar atreladas a essa prática pedagógica mais positiva e mais reflexiva por meio da problematização, para que aqueles alunos da educação do campo tenham o mesmo acesso ao conhecimento que os alunos da educação urbana, porque existem diversas problematizações que precisam ser questionadas por eles, pela realidade deles serem totalmente diferentes da educação urbana. Então, discutir a educação do campo nesse contexto significa dar sentido à própria realidade dos sujeitos, mostrando que eles também são sujeitos da própria história e que vem sendo construída desde os movimentos sociais do campo. Né? Para que eles estivessem lá, para que eles tivessem acesso à educação do campo, houve uma grande luta anterior a isso. Né? Uma grande luta pelos movimentos sociais que fizeram com que eles tivessem acesso a essas políticas públicas nesse momento. Então, nós terminamos aqui essa primeira aula. Quero agradecer a participação de vocês e qualquer dúvida, façam perguntas. Agradeço novamente. Muito obrigado.